Bem mais bonito aqui agora. Querido irmão, irmã, abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo de número 5. E nós vamos ler dos versos 1 a 7. Eu quero meditar com você nessa noite sobre sabedoria e prazer na presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta e lida. Diante de nós, ó Deus, cremos, está a Tua revelação, Pai. E no nome de Jesus eu venho rogar, ó Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine nossa mente e nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor Deus, seja exposta e meditada com fidelidade, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor trabalhe no coração de cada um de nós aqui, conforme o Teu querer, segundo Te apraz, para que possamos, ó Deus, dia a dia, nos achegar com sabedoria diante do Senhor e ter alegria na Tua casa, na Tua presença, ter um coração cada vez mais, ó Deus, repleto das Tuas boas novas, do Evangelho de Cristo. Que o Senhor nos ajude em todo o tempo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Querido irmão, você já foi a uma ópera? Algum espetáculo desse tipo? Se nunca foi, você já pelo menos assistiu de forma, num vídeo, alguma coisa assim? Você já pensou no traje que as pessoas costumam usar nesse tipo de celebração, de espetáculo? Nas divisões dos atos? Talvez, para falar de algo mais perto de nós, você já foi numa celebração de formatura, por exemplo, de faculdade. Você já viu nos convites que há trajes para cada momento que vai haver ali? Seja celebração religiosa, seja o baile de formatura, para cada um deles há um traje, há uma questão solene. Diante de autoridades, irmãos, quando nós temos algum tipo de situação assim, como nós nos apresentamos e nos portamos? E diante da maior das autoridades, como nós nos achegamos? Embora nessa introdução, irmãos, a gente fale mais de formalidades, de conceitos mais sociais, que se adaptam com o lugar, com as pessoas, com o que está sendo feito. Nessa meditação eu gostaria de trazer para você um tema que vai se ligar a uma situação muito mais profunda e muito mais importante do que qualquer um desses temas que eu citei aqui agora há pouco. Queridos irmãos, a verdade é que nem sempre nós nos apercebemos do que é estar na igreja, do que é estar nesse momento junto com outros, de que nessa hora nós estamos na presença de Deus e como nós nos apresentamos diante de Deus. Nem sempre, irmãos,
nos apercebemos, e por causa dessa falta de percepção, de entendimento, muitas vezes nós perdemos a maior das belezas oferecidas pelo nosso Deus para com o ser humano, que é exatamente o encontro com o Senhor. A experiência, aquele momento que é único, que é incomparável, de estar na presença e sendo abraçado, tocado, trabalhado pelo nosso Senhor. E eu gostaria de conversar com você então sobre isso, sobre uma experiência de imersão na santidade de Deus, um mergulho na graça, na presença santa do nosso Senhor. E para isso nós vamos usar esse texto e as advertências que o rei Salomão nos traz. O Eclesiastes é uma grande coletânea de sabedoria. E Salomão, que é o autor, ele se apresenta como um mestre, um rei pregador aqui nesse livro. É muito trabalhado uma expressão do hebraico que é kohelet, ou o pregador, aquele que está anunciando uma mensagem. E ele vai discorrer durante esse livro, irmãos, sobre temas como o tempo, se você aproveita bem ou não e discerne o tempo de vida, o tempo de oportunidades, o trabalho, se a gente se afadiga demais no trabalho ou se a gente é relapso no trabalho e lida com todo tipo de desleixo. Ele fala também da sabedoria em si, como é algo tão precioso e muitas vezes tão perdido na vaidade do ser humano, naquela busca mais superficial. Ele vai falar sobre a vida em si, como a vida é enxergada, valorizada ou não. Vai falar sobre a juventude e como desenvolver com sabedoria a época que a gente está no pleno da força física, da empolgação, dos desafios, das novas descobertas. Ele fala também sobre a velhice, quando agora na curva da nossa idade já estamos olhando com a despedida para essa vida e se nós tínhamos já consciência ou não da vida eterna que vem logo à frente, quando fechamos os olhos. E quando ele encerra as palavras do livro, ele faz um resumo das questões que ele observou, que ele investigou. E lá no capítulo 12, versos 13 e 14, ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, assuma. O resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Porém, querido irmão, irmã, até chegar a essa conclusão de vida, Salomão vai caminhar por muitas situações. Ele vai refletir, vai mostrar o que aprendeu e vai nos mostrar grandes experiências que nós podemos adquirir para a nossa caminhada em vários aspectos da nossa vida, família, no dia a dia, irmãos. E uma delas é exatamente observar como nós cultuamos a Deus. Qual o valor que nós damos ao culto, como nós nos achegamos à presença daquele que é um Deus todo-poderoso. E eu queria te fazer essa pergunta para que a gente entre de fato no texto. Imperativo, nessa ordem, ele está dizendo assim: observe a etiqueta, o procedimento para estar na presença de Deus, esteja em conformidade, esteja preparado para o que vai acontecer nesse tempo que você vai cultuar a Deus. Veja de fato com quem você vai se encontrar. Veja de fato diante de quem vai estar a sua canção, a sua oração, a sua declaração de fé. Veja que você vai estar de fato se apresentando diante de alguém que é profundamente grande, poderoso e mais ainda, santo. Quando nós olhamos para o Salmo de número 100, nós vemos esse imperativo: apresentai-vos diante dele, o Senhor. O culto, querido irmão e irmã,
ele não é um encontro de amigos. Ele não é, querido irmão, uma festa no sentido de terminar em si mesmo nessa expressão. O culto é um momento onde nós nos aproximamos para nos apresentarmos diante do Senhor. E Deus vem, em primeiro lugar, para nos ver e receber a adoração que ofertamos a Ele. E aí vem como nós nos preparamos para um programa, querido irmão e irmã, com a pessoa que nós mais amamos. Traga ao seu coração aí, você que é casado, quando você tinha o sonho de conquistar o seu cônjuge aí. E aí, você, naqueles primeiros encontros, você tinha o desejo de quê? De encantar a outra pessoa. Você vestia aquelas roupas que tornavam você mais bonito que você já é. Você desejava levar a outra pessoa no lugar mais aprazível. Você levava para jantar naquele lugar onde você sabia que a comida seria saboreada e a sua presença desfrutada. Você levava num parque ou num passeio de tal forma que a pessoa, mesmo encantada com o lugar, ela visse em você aquela questão de ornar todo aquele momento, aquela situação, para que aquilo trouxesse prazer, o prazer da companhia, da conversa, do abraço. Querido irmão e irmã, quando você pensa em encantar seus filhos, como você se prepara para isso? A grande questão, irmãos, é como nós vemos o outro e atribuímos valor a outra pessoa para que nós venhamos a nos preparar melhor para as coisas. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade, num país, onde a zombaria, a piada, a questão da gente, desculpa a expressão, mas a gente trazer esculhambação em meio a tanta coisa, nos tira essa visão de solenidade. Nós vivemos num país, irmãos, onde nós fazemos piadas com as autoridades. A gente não tem o respeito pelo outro, ainda que seja adversário ou não do nosso pensamento, mas nós não levamos a sério essas questões. E é por isso que eu citei uma questão de ópera, porque quando você vai estar numa outra cultura, você vai ver como eles levam a sério a sua produção artística, aquilo que as pessoas se esmeraram para apresentar. Não é apenas um momento em que música será tocada e alguém vai cantar, mas há toda uma produção de iluminação para que aquilo seja, de fato, algo que mexe com o emocional. Há uma questão de entregar um material para que você não apenas olhe, mas você possa acompanhar o que está acontecendo. Há uma questão de vestuário, porque as pessoas estão indo, de fato, para um momento que é tratado com dignidade para quem apresenta, para quem assiste. E por isso há uma experiência que as pessoas dizem: hoje eu saí enriquecido culturalmente deste lugar. Mas para nós brasileiros, irmãos, isso é algo complexo. Porque infelizmente nós estamos imersos numa sociedade de bermuda e chinelo, que as pessoas saem com a caixinha de fósforo e dizem: hoje vai ter música. As pessoas vão para qualquer lugar no sentido de dizer: olha, eu só quero relaxar, afinal a pressão é grande demais. E o triste, irmãos, é que às vezes nós tratamos Jesus dessa forma. Hoje eu só quero relaxar, então eu vou para um lugar onde eu vou ouvir um som, onde alguém vai ministrar, alguém vai falar. E eu não penso que pode ser uma experiência gloriosa o fato de Deus cuidar de mim e me transformar. Guarda o pé. Queridos irmãos, por que guardar o pé? Veja, vamos crescer na palavra. Existe uma palavrinha dentro da Bíblia, uma palavra curta, 5 letras, mas que é tão importante que ela percorre todo o texto sagrado, de Gênesis a Apocalipse. E essa palavra aparece 900 vezes dentro da Bíblia. 900 vezes. Mais ainda, há um livro que foi escrito com esse sentido, focado nisso, o livro de Levítico. E essa palavra é a palavra santo e os seus correlatos. Santidade, santificado,
santificar. E há uma dupla interpretação, irmãos, em toda a expressão bíblica. Um sentido negativo, onde a questão de santidade aparece quando nós nos separamos de alguma coisa. Santo significa separado. Aquele que estava junto a algo, agora ele se separa, ele se mostra exclusivo dentro daquela situação. E o aspecto negativo é santidade separando-nos do pecado. Aquilo que nos afasta de Deus, nós nos largamos de lado, porque estamos diante de alguém em que não há nenhum tipo de tolerância, de assimilação com o pecado. Ele é santo, santo, santo. Mas ainda, irmãos, há também um aspecto de que a gente não pode confundir isso com o moralismo, com aquelas chamadas, as pessoas que são santarronas por si, não faço isso, não faço aquilo outro, para obter orgulho. Mas não, eu me dispo daquilo que é sujeira, eu tiro isso da minha vida, porque eu quero de fato agradar aquele que em si não há nada de imperfeito, não há nada de errado, Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas há o aspecto positivo dessa palavra também. E o aspecto positivo é aquele que a gente não apenas se separa de alguma coisa, mas a gente agora se aproxima de Deus. Se no aspecto negativo eu nego a questão daquilo que me faz andar longe de Deus, no aspecto positivo, eu passo agora a buscar, a confessar, a trabalhar e a me oferecer diante de Deus como adorador, como aquele que está buscando também santidade para estar na presença do Deus Santo. Observe algumas questões para que isso fique mais próximo e mais claro para nós, irmãos. Quando Arão, primeiro sacerdote ordenado por Moisés, ele vai recebendo o seu cargo. Êxodo 28, de 36 a 38, diz que ele carregava na sua mitra a expressão santidade ao Senhor. Mitra é aquela espécie de chapéu que você vê principalmente nos sacerdotes, como da igreja romana. Ele carrega aquele chapéu com duas abas, uma frente e outra atrás. E nos dias do Antigo Testamento, Arão recebe também nas suas vestes esse tipo de chapéu e uma coroa que havia por cima daquilo, e nessa coroa, na fronte do sacerdote, estava escrito então santidade ao Senhor. E isso trazia o sentido de que na sua mente não poderia haver impureza, no seu pensamento, no seu lidar com as coisas, não poderia haver nenhum tipo de sujeira, porque a sua mente deveria ser purificada para Deus. Mas no Novo Testamento, onde os aspectos mais positivos são explanados, você já não vê a figura de um sacerdote, mas você lê na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando ele fala de todos nós sermos sacerdotes, ou o sacerdócio universal dos crentes, o apóstolo Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, de mais ninguém, para que vocês venham demonstrar as grandezas do Evangelho de Jesus Cristo no meio do seu tempo. Enquanto lá no Antigo Testamento havia a frase na coroa, na mitra, no Novo Testamento todos nós carregamos santidade ao Senhor dentro do nosso peito, do nosso coração. Você não sai mais à rua com uma frase, com a camisa, mas você carrega aquela tatuagem interna dentro do seu peito, sobre ser santo ao Senhor. É claro que há também as exceções, né? Quem viveu aí dentro do Evangelho na década de 80, viu aqueles carros com os adesivos, propriedade de Jesus, né? Foi Deus que me deu. E aí o sujeito saía com Deus no vidro de trás do carro e aprontando todo tipo de coisa pelo trânsito aí. Até separar essas coisas, haja problema. Querido irmão, no Antigo Testamento, o sábado era o dia do Senhor. Um dia que simbolizava o descanso, a separação, tudo foi Deus que fez. No Novo Testamento, o domingo é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição, são as primícias, o primeiro dia da semana. Não é mais o fim, quando tudo já aconteceu, mas é o início, quando tudo ainda vai acontecer. E a primeira questão é eu me apresentar diante de Deus. Domingo, o dia da ressurreição, o dia do encontro, o dia da ceia do Senhor.
como o Novo Testamento nos ensina. Queridos irmãos, quando a gente vai olhar para uma forma mais prática da aplicação desse texto, eu começo a pensar, eu vim para esse local, a casa do meu Deus, para me dedicar a Ele. Eu não vim para outra coisa senão me colocar diante do Senhor e dizer: Deus, a minha vida te pertence. A minha adoração é exclusivamente para o Senhor. Mas a questão, irmãos, agora chegando numa questão bem mais prática do que nós estamos vendo até aqui, é como nós chegamos para a casa de Deus. Será que nós nos lembramos, irmãos, que aqui, diante do Senhor, uma autoridade sublime e suprema, nós devemos nos apresentar no horário? Quantas vezes nós fazemos qualquer tipo de coisa e não nos preocupamos com o tempo de culto ao Senhor? Muitas vezes nós nos preocupamos quando ele demora, né? O pregador está falando demais. Aí sim, aí dá problema. Mas se a gente chega às 7h15, 7h20, foi o que deu. E ai do pastor se ele reclamar, né? Porque o que não falta hoje é placa, né? Vai, você vê onde vai dar. Será que nós tratamos, irmãos, a questão de culto como nossa prioridade? Porque quando eu estava apaixonado, não podia faltar um minuto da presença do outro. Mas hoje, como estamos acostumados, querido irmão, querida irmã, será que a gente chega aqui antes e nós acalmamos o nosso coração, a nossa mente? Nós entramos nesse lugar, temos um momento para refletir. Se é um culto, se é algo intencional, se é algo de fato que eu quero me colocar diante de Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero resposta para os meus problemas, eu quero caminho para a minha lida, para a minha luta, para os meus desafios. Será que eu entendo que aqui eu vou encontrar tudo isso de fato? Vou encontrar um Deus que, de repente, numa palavra que alguém libera, me respondeu, agora eu sei. Será, irmãos, que a gente, antes de entrar realmente no culto, a gente pode ler um salmo, só eu e a palavra de Deus? É comum nas igrejas pentecostais as pessoas chegarem meia hora antes, se ajoelham no banco e ali eles oram e clamam ao Senhor por tantas coisas. Supondo, irmãos, um crente que está realmente ali se consagrando, isso é algo maravilhoso. Isso é algo que de fato começa a mexer no coração da pessoa, e na hora que o culto, todo mundo junto, a barca começa a andar, a nave decola, Deus vem e toma aquele povo e começa realmente a responder. Se for o caso, querido irmão, de uma conversa, nós ouvimos o presbítero Abraão aqui, sempre está animado, vai dar abertura àquele momento de culto, mas hoje nós temos essa questão, né? Porque o culto está aqui, está sendo transmitido para tantos outros, e é maravilhoso a gente ter um momento de interação, de conversa. Mas veja, uma coisa é eu chegar para o meu irmão, e a gente vai cultuar daqui a pouco, e eu começo a falar com ele sobre o jogo de futebol. Eu começo a falar com ele sobre o que eu vi ali na esquina, outra coisa, como isso vai aproximar a pessoa de Deus. Agora, outra coisa é eu ter a mesma conversa, ter aquele bate-papo, estar com o mesmo irmão e chegar para ele e falar assim: meu irmão, tem alguma coisa que a gente pode orar junto antes desse momento de culto? Meu irmão, minha irmã, que alegria ver você, quero dar um abraço e te mostrar de fato como você é importante na minha vida, como estar nesse lugar com você é um privilégio que Deus me concedeu. Meu irmão, estar aqui com você nessa hora é algo que de fato faz com que a gente cresça juntos. Ou então, irmãos, eu não falo nada. Às vezes eu sou mais caladão, não importa. Mas se eu vejo pessoas próximas a mim, eu baixo a minha cabeça e começo: Deus, talvez essa pessoa esteja cheia de tristeza no coração. E eu queria te pedir, Pai, que o Senhor ministrasse na vida dela. Que ao cantar uma canção, Pai, ela seja tocada, transformada. Se ela não te conhece, Jesus, que ela seja salva.
Jesus, se ela ainda não teve a noção do que está acontecendo na vida dela, que seja hoje. Que seja hoje, Pai. Deus, ela precisa te conhecer mais. E, irmãos, eu falo isso chorando, porque nós não perdemos mais, nós perdemos, aliás, a noção do que é o perigo de alguém morrer sem Jesus. E a gente não sabe se vai encontrar com as pessoas daqui a uma hora, daqui a um dia, uma semana. Qual é a última oportunidade de ouvir o Evangelho? Nós sempre achamos que vai haver mais uma chance, que vai haver mais um dia. Mas se tem algo que essa pandemia trouxe para nós, irmãos, é que às vezes é o último momento que a gente fala com alguém. Mas nós não acordamos para isso. Guarda o teu pé. Eu não me preparo, eu não estou na expectativa, eu não abro os meus olhos e ouvidos, como eu vou perceber? E se eu estou indiferente, irmão, como o Senhor vai se revelar a nós a cada dia? Na igreja, querido irmão, tem gente vindo de churrasco e tem gente vindo de velório. E quando nós nos ajuntamos, nós somos um só. A grande questão é que nem sempre nós estamos nos preparando para que aqueles que precisam de consolo sejam consolados. Nós vivemos num tempo, irmãos, que há tanta indiferença, que a gente pouco liga se aquele que está do nosso lado está sofrendo ou não. Talvez às vezes ele conte, e quando ele conta eu me importo. Mas se ele não falar nada, com as nossas vivências, irmãos, se o cântico não é legal, eu apenas fecho os olhos, sento, deixa passar. Se a palavra não é aquela que me agrada, talvez eu pegue o celular e vá dar uma olhada em alguma outra coisa. Só que a gente se esquece que somos nós que estamos oferecendo culto, e não somente o que está na frente, no púlpito. E isso, irmãos, traz uma responsabilidade enorme. Eu me demorei mais nesse ponto, porque de fato, irmãos, a gente precisa entender o que é estar na casa de Deus. O segundo ponto está nos versos 2 e 3 desse texto. Sabedoria, discernimento e prazer no ouvir as coisas de Deus. O culto ao Senhor, irmãos, de fato é algo que eu me apresento a Ele. Mas veja o que o pregador diz nos versos 2 e 3. Um outro imperativo é dado. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar palavras nécias. Não te precipites. Precipitar-se, querido irmão, significa você se jogar do alto. Daí vem a expressão precipício, que nós vemos montanhas ou situação muito alta e um grande vale lá abaixo. No culto, queridos irmãos, nós entramos para adorar, para declarar os atributos de Deus, as suas obras. Nós testemunhamos dos atos do Senhor sobre a terra, sobre a história, sobre a vida, sobre nós. No culto, irmãos, nós não entramos para falatório, para disputas, para ficar contando causo e nem para ficar fazendo fofoca. O pregador está nos dizendo, não fale demais, porque você está aqui embaixo, você só enxerga o que está perto, aquilo, ali, e tal coisa. Mas Deus, Ele vê você, Ele vê o outro, Ele vê o ontem, Ele vê o amanhã. Deus é totalmente ciente de todas as coisas. E muitas vezes o que nós vemos nos cultos, irmãos, são irmãos e pessoas que começam a entrar numa repetição enfadonha de dizer, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, quero aquilo outro, eu desejo aquilo lá, olha para minha casa, olha para minha rua, faz isso, faz aquilo outro, e não percebemos, irmãos, que o Senhor quer é nós, a minha vida, e não aquilo que eu quero pedir para Ele. A referência de um culto hoje em dia, se é bom ou ruim, é eu saí arrepiado, eu não saí arrepiado. A referência de um culto bom é, hoje o pregador falou pouco,
Hoje o pregador falou em algo que realmente eu tinha interesse, mas nós não percebemos, irmãos, que a todo tempo, quando essa palavra é lida e exposta, Deus está falando com tudo e com todos. E em determinado momento o Senhor vai bater exatamente naquilo que é a sua caminhada. Porém, o que nós observamos, irmãos, é que quando Deus toca em algo que é ferida nossa, a gente tende a colocar o escudo e dizer: aqui não, nisso eu não quero que seja tocado. Principalmente quando se trata de questão de correção. Nisso não, Senhor. No meu vestuário, não. No jeito que eu trato os meus pais, não. No jeito que eu dou minha oferta ou meu dízimo, não. Aonde está o nosso coração? Quando Deus mexe ali, a coisa fica mais tensa. Porém, se você está preparando-se para ouvir o Senhor, se você já está se quedando a Deus, e Deus entra nessa história, querido irmão, Deus não quer te machucar, mas Deus quer tratar, Deus quer mover, Deus quer mudar, Deus quer te podar. O Senhor quer que você dê fruto, Ele não quer que você fique apenas passando o tempo. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração, se apresse. O verso 3, irmãos, traz uma questão que é linda, que é a observação de Salomão. Ele diz: olha, quem se liga ao trabalho, pelo trabalho, começa a trabalhar demais e ter ganhos daquele ali, começa a sonhar demais. E aí que começam grandes problemas, porque a pessoa não vê a hora dela descansar e confiar em Deus. Ela apenas vai querer ganhar mais e lucrar mais para ter mais. E o triste disso é que no final do capítulo de número 5, Salomão vai dizer: é bom que a pessoa tenha prazer com o que ela conquista. Não importa se é muito, se é pouco, mas que ela saiba desfrutar do que ela consegue. E veja quanta gente que tem tanto, mas não tem desfrute, não tem prazer, não tem alegria. Irmãos, aqui cabe uma questão quanto à nossa visão, nossa doutrina. Nós temos uma fama, nós temos uma vida como presbiterianos ao longo do século passado e no início desse século e até hoje. Somos conhecidos e reconhecidos como um povo que ama a palavra de Deus, que realmente se aprofunda, que estuda, que quer investir. Mas ao mesmo tempo, irmãos, como presbiteriano eu estou falando, estou colocando de fato a nossa carne à exposição. Como é difícil um presbiteriano que se ajoelha diante de Deus e fruto do seu estudo da palavra se humilha e diz: Deus, como eu preciso de Ti, Pai. Como o Senhor, ó Deus, precisa entrar na minha vida e me quebrar, me quebrantar, me humilhar. Porque muitas vezes eu sou invadido pela soberba. Eu critico pentecostais, católicos, batistas, o que for, e eu não vejo que eu mesmo sou um pecador. Eu mesmo preciso de Deus. Eu mesmo muitas vezes falho. Eu mesmo erro com os meus filhos. Eu mesmo erro com a minha esposa. Como bons presbiterianos, irmãos, às vezes nós somos uma tremenda de uma geladeira diante de um Deus que está dizendo para nós: eu estou querendo transformar você em alguém de fato que seja digno de levar o meu nome. E muitas vezes, irmãos, nós recebemos irmãos de outras denominações, de outras igrejas. E é triste, porque às vezes nós ouvimos desses irmãos: não, lá naquela igreja eu dirigia louvor, eu cuidava das crianças, lá eu pregava, eu visitava. Você só não fazia chover. Mas aí vem aqui para a igreja, irmãos, e vira esquentador de banco. Se torna indiferente à realidade da igreja. Não se envolve com nada. Não participa de eventos da igreja. Porque agora é um reformado. E aí o orgulho está tomando seu coração. A empáfia de ser um ajudante de Augustus Nicodemos. Agora eu só escuto o reverendo Hernandes. Em nome de Jesus, isso precisa ser quebrado. Porque ou você é servo de Jesus, e com todo perdão,
a esses queridos irmãos que são fantásticos pregadores, mas nenhum deles vai te levar para o céu, porque quem morreu na cruz por você não foi nenhum deles. E eu estou falando olhando nos teus olhos, sem nenhum receio de te dizer, querido irmão, se você está dentro da igreja, no culto ao Senhor, você precisa encarar isso de forma mais vívida, mais séria. Porque Deus está nesse lugar e Ele vem receber aquilo que você oferta. Interessante que a Bíblia traz essas questões de olharmos para a santidade, consagração, a todo tempo. Falei de Antigo e Novo Testamento. Se no Antigo Testamento Moisés recebeu a ordem do Senhor, olha, não tome o nome do teu Deus em vão. No Novo Testamento, Jesus, quando ensina as pessoas a orarem, ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não deixa eu tratar o teu nome, Senhor, de qualquer jeito. Não deixa, Senhor, eu falar como as pessoas lá de fora. Queridos irmãos, nós vivemos num tempo, e de novo citando o nosso país, as pessoas fazem piada com o nosso Deus. O nome de Jesus é blasfemado em toda esquina. Nós olhamos para a mídia e nós vemos certos artistas que dá vergonha até de olhar, mas eles se apropriam de expressões da igreja. Eles dizem coisas como amém, que é uma palavra que é um atestado, um ponto final. Vai acontecer, assim seja. Mas a gente acha que não tem problema nenhum. A gente acha bacana quando um pagodeiro, às vezes, pega uma canção do Senhor e vai tocar aquilo no show. E aí a gente ainda acha bacana e diz assim, está tocando um louvor, agora é a minha chance de ir lá e cantar também. E aí você vê um monte de CD, crente, o cara cristão, e ouvindo aquelas coisas. Não, ele está cantando uma música de louvor. Está assim. Cadê o nosso discernimento? Guarda o teu pé. Não seja precipitado na fala. Mas a terceira questão, irmãos, é a questão de ser sábio e obter prazer nas promessas que nós fazemos diante de Deus. Não sei se você já teve, irmãos, aquele sentido de falar, puxa, falei algo, agora eu tenho que cumprir. Me comprometi com esse ministério, agora eu tenho que ir. E aquilo que poderia ser uma grande bênção, às vezes se torna um fardo, porque o seu coração não estava naquilo. O pregador diz assim, versos 4 a 7. Quando fizeres, ou quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque o Senhor, no caso aqui, Ele não se agrada de tolos. E o que é isso, querido irmão? Ser tolo é a gente abrir a boca e anunciar que vai fazer algo para o Senhor ou diante do Senhor, só que a gente fala aquilo não entendendo o que nós falamos de verdade. Nós falamos às vezes as coisas, irmãos, como bons brasileiros. A gente diz pensando assim, não levou a sério não. Falei no calor da conversa, na emoção. Me comprometi, mas espera aí, 2 passos para trás, última forma. Mas o fato é, irmãos, que Deus, quando a gente abre a boca e fala, Deus leva a sério. O Senhor é aquele que nos dá a dignidade, irmãos, e isso é lindo, porque enquanto o mundo te trata assim, olha, se não for no papel assinado, 3 testemunhas, coisa do cartório, carimbado, selado, o Senhor fala assim, eu entendi a tua palavra e eu sei, se você falou, agora nós temos um acordo. Palavra, palavra, palavra. Quando você der uma palavra ao Senhor, não tarde em cumprir, porque Deus não se agrada de tolos. Aquele que fala e desfala, aquele que começou, mas não vai terminar, aquele que se empolgou, mas depois viu que não é mais daquele jeito.
Melhor, verso 5, é que você não vote, não empenhe a tua palavra, do que você empenhar e não conseguir cumprir. E mais ainda, perceba como Deus leva a sério, irmãos, a nossa palavra aqui. Verso 6. Meu querido, minha querida, não faça com que a tua boca te condene e te faça culpado. E nem digas diante do mensageiro de Deus, e aqui vai as pregações que nós ouvimos, nem diga que foi inadvertência, que foi algo sem pensar, algo que eu não refleti. Meus irmãos, por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, querido? Veja, a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Nós vivemos tempos, irmãos, que as pessoas são empolgadas com a fé. As pessoas fazem um monte de votos na presença do Senhor. Dão a sua palavra e depois larga para lá. Embora a gente esteja lendo aqui no Antigo Testamento, Tiago escreve exatamente para que a gente tenha de fato compromisso com aquilo que falamos. Sabe, queridos irmãos, nós olhamos para esse tempo e a gente nem sempre percebe que ser sábio é quando você pode ter aquela condição de dizer assim: o que eu acordei, eu estou cumprindo. Falei diante de Deus tal coisa está sendo entregue. Me comprometi diante da igreja do Senhor em ser um dizimista fiel. Eu tenho trazido a casa do Senhor. A realidade, irmãos, é que a gente vive em tempos que são assim, por exemplo, crentes que afirmam que não têm o chamado para a oração. Crente que não tem o chamado para a oração, espera aí. Tem alguma coisa que não bate, a conta não fecha. Crente que não pode orar porque não tem o chamado. E crente que não evangeliza porque também diz que não é o seu dom. Nós vivemos tempo, irmãos, que os crentes se bagunçam na vida, fazem todo tipo de folia e depois vão colocar suas afirmações fugindo de Deus. E talvez você se sinta, querido irmão, irmã, meio assim, esse pastor está pegando muito pesado. Sabe, querido irmão, o sarrafo do Senhor é muito alto. O padrão de Deus é um padrão de santidade. E detalhe, louvado seja Deus, porque se fosse na nossa força, no nosso hábito, na nossa destreza, a gente nunca atingiria mesmo. Porém, o Espírito Santo está do nosso lado para que a gente possa caminhar e ser elevado a certas condições que a gente nem imagina. Logo, querido irmão, é tempo de parar, é tempo de acordar e pensar o que eu estou fazendo nesse lugar. Quem sou eu no meio desse povo, dessa igreja? É tempo de parar e acordar, querido irmão, e pensar como tem sido a minha vida de entrega ao Senhor. Talvez, querido irmão, você se sinta um pouco acuado, apertado, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, essa palavra está no texto bíblico, não para que a gente fuja dela, ou para que a gente veja assim, não tenho condição, então eu tenho que sair fora. Mas é o contrário. Senhor, como eu faço para crescer e andar e desfrutar e ter prazer em estar contigo? E como nós lemos no resumo do texto de Eclesiastes, olhe para a última frase, no versículo de número 7 desse texto. Depois de advertir, depois de mostrar, irmãos, que as coisas são muitas vezes, de fato, tratado com o mínimo, ou às vezes totalmente sem o senso de observação. No verso de número 7, Salomão vai dizer, olha, aonde tem muito sonho, o que há é vaidade. Aonde tem muito, eu vou fazer, aquilo vai acontecer, agora eu vou conquistar tal coisa para lá e para cá. Na realidade, a gente está expondo é o nosso nível de grandeza para si próprio.
Aonde tem muito falatório, também há muita vaidade. Mas aí ele usa uma expressão que mais lá na frente o apóstolo Paulo vai fazer diversas vezes o uso dela, escrevendo a Timóteo. E nós temos ouvido vários sermões aqui nesses últimos domingos com o nosso pastor Eloy. Tu, porém, você diferentemente, você não pode ser igual, você não pode ser medíocre, aquele que é cortado na média, mediano, aquele que passa raspando. Tu, porém, você diferentemente disso. E aí ele usa uma expressão fantástica. Passe a respeitar a Deus. A palavra, sabendo que a qualquer momento Deus toca, a qualquer momento Deus fala, a qualquer momento Deus transforma, um milagre acontece, alguém se converte, em algum momento Deus mexe aqui com alguém, ou com uma outra coisa, ou com uma outra família, no culto. Às vezes uma canção mexe com a igreja, uma outra canção traz palavra de sabedoria, uma oração acorda alguém que nunca tinha ouvido Deus falar dentro do seu coração. Um pregador vem e fala algo que consola, que te motiva, que traz vida para a sua caminhada. E o temor de Deus, irmãos, é saber que daquele primeiro momento até a hora que a bênção é impetrada, nós estamos na presença não de um pregador, não de um outro irmão, mas nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que enviou o seu único Filho para que nós pudéssemos ter vida eterna. Teme a Deus. Teme a Deus. Gostaria de partir para a aplicação, embora nós já tenhamos falado tantas questões assim. Queria convidar você, querido irmão e irmã, que nós fôssemos mais caprichosos com o nosso culto a Deus. Queria te fazer um convite, irmão, irmã. Tempo antes do culto, está na sua casa, desligue a televisão. Quando você começar a se preparar, vai trocar de roupa, saiba que o teu inimigo, ele vai fazer de tudo para que você não chegue aqui. Ele vai levantar pessoas que vão te ligar, então fica atento. Ele começa a colocar, às vezes, aquelas brigas que a gente tem dentro de casa e depois a gente para pensar e fala, por que a gente brigou? Não tinha nada que acontecer, mas em uma palavra saiu errada. E pai discute com o filho, o irmão discute com a irmã. Comece a vigiar. Você sabe que daqui a pouco você vai estar na casa de Deus. Quando você estiver no trânsito, querido irmão, vigia. Parece sempre alguém para te dar uma fechada, para te trazer uma questão de decepção, para te tirar do foco. Quando você entrar por aquele portão com seu carro, ou a pé, ou de qualquer outra forma, valorize os irmãos que estão aqui, os nossos diáconos, ore por eles. Muitas vezes deixam de assistir ou estar aqui participando do culto porque estão te servindo num outro momento. E quanta gente é mal educada com os nossos diáconos, porque acha que aqui está como está no clube que frequenta, ou lá na empresa que muitas vezes você está insatisfeito. E não honramos os homens que estão diante de nós, nos servindo, nos abençoando. Quando passar por essas portas, irmão, seja abençoador. Traga uma palavra de incentivo para as irmãs. Ore. Abençoe os pais de família que estão aqui. Quantas vezes nós não sabemos as dores que eles passam durante a semana? Então, em nome de Jesus, traga uma palavra de bênção. Naquele momento que o presbítero Abraão diz, pode continuar conversando, converse mesmo. Mas eleve o nível da conversa. Você é sábio, você é sábia. Você consegue dizer coisas boas. E quando você ouvir, ora, agora é hora de você desligar seu celular, nós vamos começar o culto ao Senhor. Que você agora se lembre que você está numa comunidade, que é a noiva de Jesus.
E aí, de novo, trazendo essa analogia, quando a noiva entra, o que acontece? A igreja se levanta, não é? Quando a noiva entra na igreja, o Senhor está aqui para receber. Chegou o nosso tempo. Queria te convidar a curvar a sua cabeça. Eu queria que você pensasse como tem sido a sua experiência de culto. Eu queria que você falasse com Deus. Eu queria que você falasse para Jesus. Quantas vezes você tem entrado nesse lugar e saído desse lugar? E às vezes parece que nada aconteceu. Quem sabe a gente pode pedir ao Senhor que aqueça o nosso coração de tal forma, irmãos, que a gente comece a ter saudade dos domingos. Hoje eu estive com meu pai. Que vontade de ficar na presença dele. E aí, na segunda-feira, dentro do meu lar, eu vou também ter um momento que seja eu e Deus. Com solenidade, porque é a palavra dele que eu vou ler. Como os nossos irmãos antigos nos deixam esse legado. Porque sabiam lidar com seriedade com várias coisas. Oh Deus, perdoa o nosso coração, Pai. Às vezes nós tratamos a Tua igreja, a noiva do Senhor, com desleixo. Tratamos a igreja do Senhor, ó Deus, com palavras duras, pesadas. Tratamos a Tua noiva, Pai, como alguém desprezível. Tratamos a Tua igreja, Pai, como aquela que, se não está legal, eu vou embora. Quantas vezes, ó Deus, nós lembramos de tantas coisas, menos que é o Senhor que vem receber a nossa adoração. Muitas vezes nós cantamos de qualquer jeito. Nós não oramos. Nós às vezes nos estamos enfadados, ó Deus, enfatuados. E Senhor, nós precisamos da Tua graça. Precisamos, Santo Espírito, que o Senhor trabalhe em nós. E eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor trabalhe essa palavra na nossa mente, no nosso coração. Tua palavra nos ensina, ó Deus, que nós não precisamos ser engessados, carrancudos. Nós não precisamos, ó Deus, ser aquelas pessoas que se tratam com distância, com frieza. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nessa nossa alegria, como um povo brasileiro, que o Senhor nos ajude também a ver, ó Deus, que é preciso ter sabedoria, é preciso discernir, ó Deus, que nós estamos diante daquele que nos deu vida eterna, que nós estamos diante desse que nos ama a tal ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós. E ó Deus, nós estamos diante do Senhor que a qualquer momento pode e vai transformando a nossa vida, nos moldando ao caráter de Jesus e nos fazendo, Deus, subir dia a dia, como o profeta Isaías nos ensina, com asas, como águias, nos tornando, ó Deus, fortalecidos, enquanto os jovens se cansam e se fatigam, enquanto as pessoas de exaustas vão caindo, mas nós que esperamos no Senhor, temos as nossas forças renovadas por Ti. Mas, Senhor, ensina-nos a perceber isso, Pai.
a enxergar, a ter os nossos olhos trabalhados por Ti, Pai. Ó Deus, como o Teu profeta orou lá atrás para que o seu moço visse os Teus exércitos, abre os olhos da Tua igreja para que nós tenhamos a visão da Tua santidade, do Teu mover, da Tua glória, da Tua bondade, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, não nos deixe, Pai. Não nos deixe, Senhor Deus, ser um povo que fala e não cumpre, que faz só quando dá, quando tem jeito, quando cabe na agenda. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, e faz a Tua palavra entrar na nossa vida. Senhor, quantos aqui nessa noite, Pai, vão sair daqui pensativos que ouviram um sermão talvez enfadonho, cansativo. Quantos vão sair daqui, ó Deus, julgando o pregador, julgando, ó Deus, a pessoa e não o que foi falado. Mas eu confio em Ti, Pai. E eu sei, Deus, que está chegando o tempo em que o Senhor vai realmente peneirar a Tua igreja. Está chegando um tempo, ó Pai, em que aqueles que são apenas empolgados na fé, ó Deus, vão se encontrar e perceber, ó Deus, que precisam ser transformados. Mas eu te peço, ó Deus, que a Tua igreja aqui seja achada fiel, que a Tua igreja seja encontrada de fato como a noiva adornada pelo Senhor. Que pais de família aqui, ó Deus, possam ver na sua casa a Bíblia entrando na vida dos seus filhos. Que mães aqui, ó Deus, possam ver os seus esposos se convertendo ao Senhor, seus filhos se convertendo ao Senhor, a sua casa entrando na presença de Deus. E Pai, que nós possamos ver a nossa cidade ouvindo do Teu Evangelho, através de uma igreja que Te ama, que é fiel, mas que sabe se portar na Tua presença, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos porque nós precisamos de Ti. Obrigado pela Tua palavra, Deus. A Bíblia não deixa escapar nada, Deus. Louvado seja o Teu nome por isso. Em nome de Jesus que oramos.